e obrigado, Isabel, pelas gentis palavras. De facto, temos um projeto conjunto que iniciámos há um ano, que é um programa doutoral em História da Ciência e Educação Científica. Começou em Coimbra, agora vai ser em Aveiro. E deixem-me saudar também particularmente a presença do Sr. Vice-Reitor, porque além da presença de um amigo, um físico, um colega, é também uma presença institucional. E Aveiro, acho que tem acompanhado muito bem aqui a Fábrica Ciência Viva e eu acho que é um exemplo. Portanto, eu vou falar de História da Ciência em Portugal, mas vou privilegiar períodos de luz, porque a História da Ciência em Portugal tem períodos de luz e tem períodos de sombra. Este livro começa por fazer essa interpretação, quando é que houve mais ciência em Portugal e quando é que houve menos ciência em Portugal. Os períodos de luz são essencialmente dois e depois há mais um bocadinho de luz, há uma luzinha. Primeiro, o Pedro Nunes, talvez a figura maior da história da ciência do século XVI e também toda a história da ciência portuguesa. Padre Teodoro de Almeida, que é padre dos Oratorianos e que, além de cientista, físico experimental, astrónomo, é também o primeiro grande divulgador da ciência em Portugal. E, por último, na República, o homem que, de professor da Universidade de Coimbra, antes da Universidade de Lisboa, passa para professor da Universidade de Lisboa, depois desta está fundada, é Egas Muniz, que é o nosso único prémio Nobel em Ciências e, portanto, representa bem. Vamos começar então pela expansão marítima. E começo com um poema, uma estrofe do Canto 10º dos Lusíadas, a observação dos céus está muito clara nos Lusíadas e, portanto, o poema nacional de 1562 é um poema que retrata o espírito da época. É um período que nós podemos classificar na história mundial da ciência de pré-revolução científica. Os descobrimentos não se fizeram sem tecnologia, nessa altura a tecnologia estava à frente da ciência e a tecnologia era feita por tentativa e erro, como é o caso da caravela, que foi indo sendo aperfeiçoada à medida que se iam fazendo viagens maiores. A latitude era possível conhecer a partir da altura do ângulo do Sol ou de noite a partir da altura da estrela polar. Um professor da Universidade de Lisboa, que era de origem judaica, portanto, ele antes da Inquisição ele foi para a Índia. Portanto, quando a Universidade muda de Lisboa para Coimbra em 1537, um ano depois da Inquisição estar estabelecida em Portugal, o Garcia de Horta já estava na Índia. E teve no Hospital Real de Goa, que foi um hospital imponente, que foi feito na Índia, e o Pedro Nunes vai para Coimbra. Uma obra notável da ciência portuguesa é este livro, publicado em 1563, sobre as descobertas de plantas medicinais, colóquios simples e drogas e coisas medicinais da Índia. Reparem que os acordos ortográficos todos que já houve, nós conseguimos ler perfeitamente o português do século XVI. Não foi perturbado pela Inquisição em vida, mas foi perturbado em morto. Enfim, desenterraram-lhe os ossos em 1580, 12 anos depois de morto, e fizeram um auto de fé post-mortem. Portanto, queimaram-lhe os ossos. Enfim, Inquisição por Inquisição é melhor depois de morto do que em vida. Curioso, também não se conhece a representação do Garcia de Horta. Estas representações são fictícias, não há um retrato. Tal como não se conhece do Camões, tal como a maior parte da nossa iconografia está em falta. E, de facto, este é o século de ouro da ciência em Portugal. Garcia de Horta. E o que é notável é que na entrada deste livro, que é uma alegoria à matemática, estão aquilo que, segundo o autor, são os 6 maiores matemáticos de sempre. E quem é que lá está? Um grego, que é o Euclides, em cima, e um português, que é o Pedro Nunes, em baixo. Isto é um livro de um matemático alemão, não está mal. Que acham que os maiores é um grego e um português. Um problema matemático que ele resolveu. Qual é a linha sobre a esfera que se obtém quando o barco decide manter o rumo fixo, o leme preso? Que significa que faz sempre o mesmo ângulo que os meridianos. Parte de um problema prático de navegação, faz a abstração e vai resolver problemas que são os problemas mentais, que são os problemas de Euclides, fazer as demonstrações rigorosas que a matemática exige. E muito antes desta curva ter expressão analítica foi estudada geometricamente por Pedro Nunes. Reparem, mais uma vez, está ali o nónio do Pedro Nunes. E, portanto, foi o primeiro professor de matemática. A cadeira de matemática foi criada para ele. Os primeiros cientistas a chegar à China, à Índia primeiro, à China depois e ao Japão, por esta ordem, foram ou portugueses ou
que passaram para Portugal. Há um jesuíta também muito importante no mundo que é aluno em Coimbra, é aluno num destes colégios, no Colégio das Artes. Chama-se Cristóforo Clavius e foi simplesmente, este é um ponto alto da ciência portuguesa, este homem é o maior matemático e astrónomo entre o Copérnico e o Galileu. Um outro grande nome da ciência portuguesa da época é mais conhecido como político, homem de Estado e militar, Dom João de Castro, que foi vice-rei da Índia, mas que foi 2 vezes de Lisboa para a Índia, com a bússola na mão, a medir, com certeza, as inclinações magnéticas, mas ele pensava estar relacionada com a longitude. Mas ele fez isso com rigor inexcedível. Ele registava também correntes marítimas, registava ventos, registava tudo. Passei o período das luzes, Pedro Nunes, Garcia da Horta, Dom João de Castro. Podia acrescentar outros nomes, Amato Lusitano, um médico judeu que teve em Antuérpia. Há um aluno da Universidade de Coimbra, que é o Bartolomeu de Gusmão, que vai ao rei Dom João V, com a intermediação de um marquês, mas de um nobre, vai ao rei Dom João V e propõe-lhe fazer um aparelho para voar. E o que é certo é que o rei autoriza. Mas aquilo é uma coisa, de facto, extraordinária. O rei autoriza e dá-lhe até todas as facilidades e consegue fazer uma demonstração experimental no Paço Real. Ora bem, o padre leva-nos ao padre Teodoro de Almeida, que é um oratoriano. Trabalhou naquela casa das necessidades. Jorge Jacinto Magalhães, aí devia ser a Isabel a fazer a apresentação. Este homem tem cartas fantásticas porque ele conhecia toda a gente. Ele era amigo ou conhecido, por vezes amigo, do James Watt, do homem da máquina a vapor, do Priestley, o homem do oxigênio em Inglaterra, do Lavoisier em França. Aliás, ele pôs em contacto as ideias da química da Inglaterra com as ideias da química francesa, do Volta, o inventor da pilha, do Franklin, o homem do Para-Raios, que era embaixador em Paris, e a que ele vai dar dinheiro do seu próprio bolso para fundar um prémio, que ainda hoje existe, o Prémio Magalhães, Magellan. Foi um criador de instrumentos, no sentido em que ele falava com os cientistas a ver o que é que era preciso, e contactava as oficinas e fazia os instrumentos. E está aqui Collection de différents traités, ele escreveu mais em francês que em inglês, e vejam a quantidade de academias que ele era membro da Sociedade Real de Londres, da Royal Society, da Academia Imperial de São Petersburgo, da Academia Real de Madrid, correspondente da Academia Real de Ciências de Madrid. Portanto, isto é escrito em francês, mas publicado em Londres em 1780. Uma data importante que é em 1887, quando se cria a Escola Politécnica de Lisboa, para responder a necessidades mais práticas que a Universidade de Coimbra não conseguia satisfazer, em Lisboa e na mesma data no Porto, que ainda hoje são os sítios, digamos, das 2 universidades. Portanto, a República vai fazer universidade sobre sítios que já existiam. Vai-lhe chamar universidades a coisas que na prática já o eram. E o Egas Muniz é, digamos, o homem da época, Prémio Nobel da Medicina por causa da ablação do cérebro, de um problema de cirurgia mental que ele resolveu, que é muito controverso. Ainda há hoje pessoas que querem dizer que querem tirar o Prémio Nobel, que é uma aberração, mas ele poderia ser Prémio Nobel e por esta invenção, que é a angiografia, que significa, digamos, a visão de vasos sanguíneos através de técnicas de raio-x de marcação. Ele teve doentes famosos, era médico, com um consultório em Lisboa, teve doentes famosos. O Fernando Pessoa foi doente dele, do Mário de Sá Carneiro, que vai lá ao gabinete dele, e diz: "Ó, Sr. António, então o que é que o senhor se queixa?" "Sabe, eu tenho visões de desmembramento do meu corpo, os meus braços separados." Portanto, é umas coisas que, de facto, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber. Parece que eu não sou eu, que eu estou desfeito, etc. e tal. E o Egas Muniz diz-lhe assim: "Ouça lá, é um homem culto, um médico muito culto." Aliás, como são muitos médicos. "Eu vou ali buscar uma revista, sabe? Há uma revista chamada Orfeu, e tem uma descrição parecida com a sua, pá. Já vou ver." E diz-lhe assim em verso, disse-lhe o Egas Muniz: "Vou ler-lhe. As mesas do café endoteceram feitas ar. Caiu-me agora um braço. Olha, lá vai ele a valsar, vestido de casaca nos salões do rei. Subo por mim acima como por uma escada de corda e a minha ânsia é um trapézio escangalhado." Estava-lhe a ler e disse: "Oh, Sr. Doutor, esse poema é meu." História sem Desbreak, é um título absolutamente banal,
que há noutros países. Uma pessoa vai ver História da Ciência em Espanha, História da Ciência em França, História da Ciência História da Ciência também, História da Ciência em Portugal não havia. E de modo para o bem e para o mal agora há. Muito obrigado pela vossa atenção.